Boa noite a todos os irmãos, como costumeiramente fazemos, a cargo da Casa Espírita Eulália Nogueira de Alegrete, a leitura e interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos inicialmente elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a força, o amparo, a intuição, para que essa lição chegue até aqueles irmãos mais necessitados de uma palavra de amor, de carinho e de esclarecimento. Dessa maneira, damos por abertas as atividades desta noite. Nós estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Jesus advertiu, surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Esta advertência alerta para o verdadeiro sentido da palavra prodígio. No estudo dos textos sagrados, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais que se situam fora das leis da natureza. Sendo obra exclusiva do Criador, essas leis somente por ele podem ser alteradas se assim ele quiser. O simples bom senso nos diz que Deus não daria a seres malvados e inferiores um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem suas leis. Cristo não pode ter aprovado tal princípio. Pelas palavras de Jesus, o espírito do mal teria o poder de fazer prodígios, que até mesmo os escolhidos seriam enganados. Disso resulta que, se o espírito do mal pode fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são obras exclusivas dos enviados de Deus. Assim, esses fenômenos nada provam, pois nada distingue os milagres que são feitos pelos santos dos milagres que são feitos pelos demônios. Portanto, é preciso procurar um sentido mais lógico para as advertências de Jesus. Aos olhos do povo menos esclarecido, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa a ser algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez conhecida a causa, o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, os fatos sobrenaturais vão diminuindo à medida que o conhecimento das leis científicas se amplia. Em todas as épocas, os homens exploraram certos conhecimentos que os habilitariam a executar uma suposta missão divina ou usufruir de um poder supostamente sobre-humano. Faziam isso por ambição e pelo desejo de dominação. Esses são os falsos cristos e os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los. Eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de realizar o que algumas pessoas consideram prodígios não é sinal de uma missão divina, visto que pode ser o resultado de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais que podem acompanhar tanto o mais digno quanto o mais indigno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, que são exclusivamente de ordem moral. Nós estamos nessa leitura, meus irmãos, a evolução. Quando o homem não tinha conhecimento das causas, do magnetismo, muitas coisas eram tidas como sobrenaturais. Com o avanço da ciência, as coisas foram se clareando para todas as pessoas. E as pessoas vão se dando conta que nada tem de sobrenatural, que são características das épocas. E muitos seres, muitos espíritos, digamos aqui, sim, se ocupam disso aí, para criar algo em torno de si como algo miraculoso, mas que na verdade é uma ação da ciência, comprovada muitas vezes. E é importante que a gente conhece o verdadeiro profeta, a pessoa que professa a lei de Deus, que segue os mandamentos,
pela sua conduta. Isso ele nunca vai poder enganar a ninguém. E visando dar continuidade e maior esclarecimento, nós temos do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, do Espírito André Luiz, onde traz a seguinte mensagem: falsos profetas. Existem aqueles que, em nome do Cristo, fazem toda espécie de promessas: riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alta, sucesso na vida, poder pessoal. O Evangelho é o roteiro luminoso para a felicidade íntima, mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição e o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo bem aos outros. Muito boa essa mensagem, né? O bem é o nosso aliado, é o nosso representante perante as outras pessoas. No momento que nós agimos do bem, no amor e da caridade, nós estamos realmente dando a prova que estamos seguindo ao Cristo, seguindo as suas mensagens, que Ele tão bem exemplificou para nós. Então, dando continuidade a esse Evangelho, já partindo para a última parte, vamos elevar novamente nosso pensamento a Deus, pedindo nesse momento um passe espiritual a todos aqueles ouvintes, os mais distantes, os mais próximos, que esse momento, esses seres espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira, espíritos de luz, possam atuar no corpo físico e espiritual de todos os ouvintes, neutralizando energias negativas, irmãos com pouco ou nenhuma evolução. Vamos pedir pelas águas que temos para beber, que nelas seja colocado o remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Pedir por aquelas pessoas que andam perdidas, desesperançadas, que fazem uso do fumo, do álcool, das drogas, que desconhecem a lei do amor, que golpeiam, que ferem. Irmãos que se encontram nos hospitais, em doenças terminais. Irmãos nossos que partiram para o mundo espiritual. Que todos esses irmãos recebam muita luz, muita paz em seu coração. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, pelo nosso país, o Brasil, nosso estado do Rio Grande do Sul e a nossa cidade de Alegrete. Todos aqueles irmãos encarregados da administração desses grandes centros sejam intuídos para agirem no bem, no amor e na caridade. Vamos pedir pelas casas espíritas de nossa cidade, mas principalmente pela nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Que ela seja preparada para as próximas atividades que lá vão ocorrer. Que siga sendo esse lugar que nos abriga, enxuga nossas lágrimas, cura nossas feridas, nos dá um entendimento permanente para nossas vidas de espíritos momentaneamente encarnados. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos todos os espíritos que aqui se encontram conosco. Que a luz, que a paz se faça nesse momento. Que Jesus seja uma companhia constante, hoje e sempre. Que assim seja.